Aqui o desafio foi porque o projeto foi para mim mesmo, então eu fui o meu próprio cliente dessa vez. O que eu queria trazer para esse projeto era uma linguagem super moderna, levemente minimalista, que é o que eu tenho trazido aí na maioria dos meus projetos, dos meus clientes nesses últimos 11 anos de carreira aí profissional com o meu próprio escritório. Eu queria que fosse um apartamento que tivesse essas características de um design moderno, espaços amplos, claros, em diálogo com a vida que a gente vive hoje, mas que ele fosse extremamente aconchegante. E aí que vem o desafio, como que você faz algo extremamente moderno, relativamente minimalista, que não é entulhado de coisas, e que você consiga trazer esse aconchego. O projeto todo começou a partir daí. O que eu quero em termos de layout? Eu vou trabalhar em cima desse layout e daí eu vou trabalhar as materialidades, as profundidades, as luzes e as sombras. A gente usou muita madeira no apartamento, mas ela não é uma madeira que carrega, porque ele é um carvalho tingido. Então ele não é uma madeira extremamente avermelhada ou amarelada, ele é sóbrio, ele é neutro. Então isso foi a dualidade que foi trabalhada o tempo todo durante o projeto inteiro. Aconchego, modernidade, contemporâneo, leve, fluidez, nada entulhado e sempre texturas, materiais que trouxessem e remetessem às características da natureza, coisas que me trazem essa sensação. Em termos de arquitetura, quais materiais chamam a atenção? O concreto aparente. Na investigação preliminar, o prédio não tinha as plantas originais, tinha algumas plantas de algumas reformas que já tinham sido feitas, e eu entrei no apartamento da minha vizinha, que ele é flipado, né, exatamente a mesma planta, só que espelhada. E eu descobri esses dois pilares que estão atrás de mim. Eu comecei a pensar, bom, já que eu tenho esses dois pilares, eu quero trazer texturas, essa materialidade pode ficar aparente. Eu simplesmente descasquei a parede, deixei o concreto aparente e fiz um tratamento especial para valorizar a desforma da madeira original da época da construção do prédio. Então você realmente vê a marca da madeira, ele é 100% fosco e foi tratado para ser levemente clareado e corrigido algumas irregularidades. O outro que é essencial e que é o mais evidente, porque ele predomina aqui no ambiente social, são os painéis de madeira. E aí eles variam entre lisos, pados e a parte dos nichos. Onde você tem nicho, você tem muita profundidade. Então você tem luz, sombra, tudo isso trabalha com aconchego. E também o ripado traz a mesma coisa. Os frisos, as frestas, elas trazem mais aconchego do que se o painel for liso. E outro elemento interessante é que o painel não vai até o teto. Trouxe a ideia da iluminação indireta. Eu queria assim o mínimo ou quase nada de luzes no teto. Por isso que nós só temos 2 spots no teto, um de cada lado do pilar maior de concreto, que joga a luz na textura de concreto e à noite dá um efeito super bonito. São os únicos 2 spots que vêm de cima para baixo. Nesse sentido, eu tive que desenvolver uma cor de tinta especial. Aí, de novo, para trazer o aconchego, para que a luz rebatesse na parede, no teto, e ficasse mais amarelada ainda, porque a iluminação ela faz grande parte do resultado final. E a qualidade da luz é muito importante. Eu adoro desenhar todos os luminotécnicos dos meus projetos, e esse eu tive ainda um carinho especial, e mostrar isso depois para os meus clientes. Já trouxe alguns clientes aqui, estamos fazendo aí projetos novos para mostrar essa composição de texturas que podem ser usadas em outros projetos. Nada aqui eu acho que é padrão. Tudo aqui foi minuciosamente pensado, detalhado, escolhido para chegar num resultado final que chegasse na sensação que eu queria. Então tudo foi pensado em como você ia sentir o apartamento durante o dia, na manhã, à tarde, à noite, e tudo tinha que ir mudando. Então, conforme a luz vai aumentando ou diminuindo, como ela rebate, tudo isso traz um ar muito importante para o projeto. Quando você fala de design de interiores, você tem que sempre pensar em 2 coisas, na parte de decoração e na parte de arquitetura. O que é a parte de arquitetura? Não é simplesmente desenvolver o layout do apartamento, mas é sim ele na tridimensionalidade. Por isso que eu projeto sempre em 3D. Você precisa entender como ele é nos 3 eixos, no X, Y e Z. Toda essa parte da arquitetura embutida, onde as coisas se encaixam, onde elas terminam, os alinhamentos,
detalhes que fazem toda a diferença. Sobre o aspecto funcional, é um prédio de mais de 50 anos, era uma planta para uma família de 50 anos atrás, eram 3 quartos, 2 banheiros, sendo uma suíte, não tinha lavabo, lembrando que esse apartamento tem 156 metros quadrados, uma cozinha enorme, uma área de serviço relativamente estreita, aí ainda tinha quarto de funcionária e banheiro de funcionária. Bom, eu tinha que transformar esse apartamento para uma pessoa só. O que foi feito? Foi integrado o terceiro quarto para a sala, os outros 2 quartos viraram 2 suítes e existia um hall que dividia os quartos da cozinha, da sala, existia ali uma circulação interna. Essa circulação interna virou lavabo. O quarto de funcionário, uma parte dele virou closet e uma outra parte foi usada para aumentar a lavanderia, além de ter comido uma parte da cozinha para aumentar a lavanderia, pois a lavanderia era muito pequena, muito estreita. Eu acho que assim, um apartamento, além de bonito, aconchegante, ele tem que ser extremamente funcional. E quando você fala de funcionalidades, a funcionalidade entra junto com a estética, porque o apartamento ele tem que estar sempre arrumado, sempre bonito. Você não tem que estar numa casa que você tem que estar sempre arrumando, então ela tem que ser prática. E aí vieram várias soluções técnicas, funcionais, para as coisas estarem sempre arrumadas no dia a dia. Por isso que tem que pensar no armário de vassoura, onde vai o produto de limpeza, onde vai ser guardada a esponja da cozinha de forma prática e que ela não fica ali num suportezinho de plástico em cima da pia, onde fica o filtro de água, onde fica o detergente, como você esconde a lava-louça, o micro-ondas, a geladeira. Por quê? O que foi resolvido? Que a cozinha ela ia ser integrada, mas ao mesmo tempo fechada da sala, com a possibilidade de abrir e fechar. Então a cozinha tinha que ter cara de estar. Quando ela estivesse aberta, ela tinha que estar sempre com uma cara bonita, arrumada. Então até isso foi pensado. A parte de escorredor de pratos é toda embutida no balcão da cozinha. A casa não necessita de acessórios, está tudo pensado no âmbito da arquitetura. O que foi feito para ter essa divisão entre cozinha e sala, mas que ao mesmo tempo ela estivesse integrada quando eu quisesse que ela estivesse integrada? Foi criada uma grande porta de correr de espelho, porque o espelho, exatamente pela profundidade da sala, para ter mais luz natural, o brilho, essa porta ela abre e recolhe 100% nesse painel de nichos. O ripado de madeira que contorna o apartamento, ele contorna os nichos e cria o pórtico da porta da cozinha. Quando você entra, ela não parece uma marcenaria de cozinha, parece uma marcenaria de ambiente social. A gente segue com o mesmo piso da sala, então você cria essa unidade com o ambiente social, só que na cozinha é o piso na versão lisa. E as pessoas não sentem a transição, porque a paginação é a mesma, só que é um piso liso, fácil de limpar. Então se cai gordura, se cai comida, simplesmente passar um pano e tá tudo certo. União do estético com o funcional. Para a parte da bancada, como eu queria uma pedra bonita, porque a cozinha ia ficar muito tempo aberta para a sala, a escolha foi um mármore nacional com muito veios, que é uma pedra mais resistente do que o granito. E ela é super veiada, parece um mármore Carrara e é um material nacional. Ela segue na bancada, sobe no frontão e nós temos uma prateleira de madeira que joga a luz para baixo e para cima com elementos decorativos. Você trazer elementos decorativos para a cozinha também traz essa sensação de ser um ambiente de estar. Então eu tenho livros, eu tenho objetos. As próprias cápsulas que eu ganhei de presente são em tons que combinam com a cozinha. Todos os eletrodomésticos são escondidos. Para arrematar o conjunto da cozinha, eu desenhei 2 banquetas, que eu dei o nome da minha mãe, porque é a primeira peça que eu assinei realmente. Chama Banqueta Renata. E ela é uma banqueta que eu considero elegante pela simplicidade, essa união do moderno com aconchegante, uns pés de madeira, assento em couros, um detalhe em latão para apoiar os pés, tem realmente uma cara de estar. E de novo, as texturas e as cores escolhidas mesclaram muito nesses tons neutros, indo para o mais escuro e para o mais claro. Madeira, latão, todos os detalhes foram pensados. A mesa especial da edição de 10 anos do Jader Almeida, que fica ao lado da poltrona dinamarquesa, ela tem uma pedra especial que ele não usa nos produtos que não são da edição especial.
umas clássicas do Jorge Zalzupin, que são as poltronas sênior, elas são extremamente confortáveis. Temos Patrício Urquiola na cadeira do home office e essa mesinha de vidro que a gente mandou fazer numa medida especial, que ela tem uma textura no tampo de vidro que fica ao lado da jangada. Então todas as peças são peças de design internacional ou nacional, que é o que eu venho seguindo nos últimos 10 anos. E para arrematar o decor, tem diversos livros que trouxe de diferentes lugares do mundo, e eu acho isso muito importante porque é uma casa que tem uma identidade. E para o lavabo eu procurei uma coisa mais dramática, seguindo a mesma arquitetura, a mesma linguagem. E o drama vem porque ele é inteiro revestido de madeira, menos o chão, que é o mesmo piso da sala, e existe iluminação indireta só em volta do espelho. Então ele não tem muita luz. Eu poderia ter diminuído o lavabo 7 centímetros para que ele não tivesse um pequeno dente, e ao invés de trazer um alinhamento, que é o que eu costumo fazer, eu falei, dessa vez não, eu vou deixar apenas essa pequena quina do lavabo no concreto aparente. E ficou o detalhe final. Sabe, às vezes você fala assim, putz, talvez um pequeno quadro no lavabo não precisa, porque ele tem esse detalhe do concreto. Mais uma vez, aquilo de não ficar refém de um quadro, de uma obra de arte. Indo para a área íntima, eu tenho 2 suítes, uma de hóspedes e uma que é a minha. Para minha suíte eu queria algo bem suave, bem neutro. Eu sou uma pessoa que não fico muito no quarto, sou uma pessoa do social, fico mais na sala quando eu tô em casa. Na concepção do quarto, eu queria colocar a porta do banheiro num lugar específico. Na planta que eu tinha dos outros apartamentos, mostrava o pilar numa ponta, que é realmente onde está o pilar. E foi curioso, porque eu vim no apartamento com o zelador e ele me falou, olha, aqui tem um pilar assim. Eu falei, nossa, mas o que é um pilar assim? O que é isso? Não entendi. Ele falou, não, aqui tem o pilar, mas faz um negócio assim, não dá para fazer a porta. Eu falei, que coisa estranha. Mas tudo bem. Então não dá para colocar a porta do banheiro aqui? Ele falou, não. E eu, para desenvolver o projeto, eu falei assim, olha, eu vou segurar um pouco o desenho desse quarto e vou mandar marretarem para ver o que é esse tal desse pilar. E eu descobri um pilar em trave, uma escultura, um detalhe da engenharia civil que era simplesmente assim fabuloso. Eu vou ter que incorporar isso na minha arquitetura. O layout do banheiro foi definido em função dessa trave. Ela é o statement daquele corredor e você entra, você tem um quarto simples, a mesma cortina da sala, uma cabeceira de madeira que vai de ponta a ponta da parede, estofada no espaço da cama, uma base de cama que eu desenhei. E lá eu coloquei uma obra de arte que eu já tinha. Eu acho que o toque final e da composição tá na escolha da roupa de cama. Eu queria muito um linho, mas eu queria um linho preto. Falam assim, nossa, mas o preto vai combinar? O preto combina com o neutro. As pessoas têm um pouco de resistência ao preto quando você fala de ambientes mais cleans e minimalistas, mas não. O preto ele compõe, como a mesma coisa que acontece na sala. Eu tenho o cinza chumbo na estante, a gente tem o preto da tela da televisão, nós temos o preto da moldura do quadro ou um livro. São toques de preto que trazem contraste e o contraste causa aconchego. Acho que isso é um resumo de uma história, de uma compra de um apartamento, da idealização de um projeto, de um laboratório de novas experiências que resultou num lar, que é a minha casa.